Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Doug Gama, o meu canal. Tô muito feliz de ter vocês aqui. Meu primeiro vídeo, espero que vocês gostem. Eu já vou avisando que quem não assistiu ainda RuPaul's Drag Race Season 9, no primeiro episódio, esse vídeo vai ter muito spoiler. Então, de repente, vale a pena quem não assistiu assistir, depois voltar pra comentar, pra ver e ver se você concorda com o que eu vou falar agora. Lembrando que tudo que eu falar, todas as minhas opiniões são opiniões pessoais, não é verdade absoluta. Você também tem o seu direito de dizer o que você achou, se você concordou ou não. Então eu espero que vocês gostem e não deixem de se inscrever no canal, ok? E hoje, falando do primeiro episódio da Season 9, eu vou falar da entrada das Queens no Workroom, vou falar da participação da Lady Gaga, vou falar dos 2 desafios da Runway que a gente teve, uma das Queens que tinham que representar a cidade que elas vinham, e outro um look inspirado na Lady Gaga. E por último, vamos comentar essa 14ª Queen que vai chegar semana que vem. Então, vamos começar. A primeira que entrou no Workroom foi a Peppermint, linda. E a Peppermint chegou arrasando. Eu achei ela muito simpática, muito linda. A roupa dela tava bonita, o cabelo tava bonito, a maquiagem tava bonita. Eu achei ela sweet, doce. Eu achei a dancinha dela que ela fez assim que ela chegou fofa. E ela dança muito. Eu pude conferir isso pessoalmente. E eu acho que Peppermint vai nos surpreender. Então gostei muito do look dela. Depois foi a vez da Valentina, linda, latina. Ela que faz drag por menos tempo de todas as queens. Chegou linda, com a maquiagem super bem feita, um cabelo, ela toda no detalhe, toda bem vestida. Sweet, doce, meiga. Gostei muito da entrada dela. It's me, Valentina. Quem que não tem vontade de pegar ela no colo, tipo, sei lá, morder? Amo, amei. Bom, e depois de Valentina chegou Eureka. E a entrada dela foi maravilhosa também. Eu achei que a roupa dela tava bonita, a peruca tava ok. E eu achei carismática. Eu acho que ela vai ser uma queen que a gente pode esperar muita comédia, porque ela parece ser uma queen comediante. E muito profissional. Então eu tenho muita expectativa em relação a Eureka. E eu gostei bastante. Depois foi a vez da Charlie Hides entrar no Workroom. A Charlie, eu achei ela fofa, o outfit dela, a roupa dela tava fofa, tava meio pop. Eu achei criativa, aquele nome Charlie naquele vestido, ela mesma que fez, porque eu vi esse vestido de perto. E é meio que parecia uma cartolina, um papel, não sei, mas tava colado assim no vestido e na câmera, assim, dá um efeito muito legal. Gostei e eu espero muito da Charlie Hides, porque ela é muito boa. E depois chegou a Farrah Moon. Bom, a Farrah, eu achei ela linda, sweet. Ela parece ser um amorzinho, mas eu não acho que ela tenha uma grande personalidade. Eu não acho que ela seja uma queen que vai se destacar por ter uma personalidade muito forte. Eu acho que ela é doce, ela é sexy, é gostosa. Não sei se eu achei ela uma grande personalidade. Não foi uma entrada que me impactou, então eu sei que ela é muito polida, eu sei que ela é muito criativa, mas não posso esperar pra ver o que ela vai trazer pra competição, né? Depois chegou Sasha Velour, dando aquele grito. Ah! Gente, igual eu tô querendo fazer isso. Eu não gritei agora tanto quanto eu gostaria de gritar. Eu acho que quando a gente tá tenso, quando a gente tá com alguma coisa, alguma tensão que a gente precisa se aliviar de alguma forma, eu acho que gritar é bom. Bota pra fora a tensão, você grita. E eu acho que a Sasha meio que foi por esse caminho. Então, se entrar no Workroom e sair gritando, eu achei maravilhoso. Eu acho que foi uma das entradas mais icônicas que a gente teve no RuPaul's Drag Race de todas as seasons. Então, tipo, adorei. Além de ela estar linda, super maquiada, super artística, eu amei a entrada da Sasha Velour. Também crio muita expectativa por ela. E eu mal posso esperar pra ver o que mais que ela vai trazer pro jogo. Mas gostei muito da entrada dela. Depois foi a vez da Alexis Michelle entrar no Workroom. Eu achei a roupa bonita, o cabelo, maquiagem super bem feitos e bonito. Ela pareceu ser muito simpática, ser muito madura, ser muito calma. E aí veio a Shea Coulee. I didn't come to play, I came to slay. A entrada dela foi esplêndida, ela chegou, socializou com todo mundo. Gostei muito dela, vamos ver o que ela vai aprontar daqui pra frente. Depois foi a vez da Trinity Taylor entrar no Workroom. Chegou toda falando que é a body queen, que tem corpão, que não usa pads. Mas assim, eu achei o look dela pra uma entrada de RuPaul's Drag Race foi sexy. Ela quis mostrar o corpo, ela quis mostrar que ela não usa pad, mas assim, não usa pad, mas ela tá cheia da cirurgia plástica ali, né? Então, tipo, falar que não usa pad, mas tem um monte de cirurgia plástica, meio que
não faz muito sentido. Eu achei o look meio barato, meio cheap. Não achei grandes coisas pra uma entrada, ainda mais ela sendo uma pageant girl, não querendo generalizar e falar e ditar regra, mas assim, eu esperava mais da Trinity na entrada dela. Eu achei meio cafona a roupa dela pra entrada. Então chegou Kimora Black. Kimora tem uma presença, né? Ela chega assim, ela já domina o ambiente, todo mundo olha pra ela, peitão, bundão. Adorei a maquiagem, adorei o cabelo. E ela já disse que ela gosta de mostrar o corpo, tudo que é transparente ela ama. E deu pra perceber um pouco, né? Porque no episódio de sexta-feira, no primeiro episódio, a gente só viu o corpo, a gente só viu sexualidade. Então, tipo, vamos ver se ela consegue ser versátil e mostrar algo que vai além do corpo. Tipo, stop relying on that body. Não sei, vamos ver. Aí chegou a James Mansfield. Ficou meio perdida ali, né, na hora. Tipo, oi, sou James. E ficou ali sem saber pra onde ir. A câmera ficou focando nela, porque ela dali tinha que ir pra encontrar as meninas na mesa. Mas ela ficou assim, sem saber o que fazer. A James é uma comedy queen, ela tem uma comédia diferente. Não me impressionou, assim. Eu acho fofa, eu acho interessante a drag dela, mas não foi uma coisa que me deixou impressionado. E aí veio a Nina, Bonina, Banana, Fonana, Osama, Bin Laden, Boom, 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 sei lá. Acho que é esse o nome dela todo, não lembro, porque tem muitos nomes. Mas, gente, ela mudou o clima do workroom. Ela veio de uma forma que nunca ninguém viu algo parecido. Super com a energia lá pra cima, super fofa. Gostei muito, achei muito criativo. Nina foi muito simpática na entrada dela, falou com todo mundo, super comunicativa. Nobody does what I do. Gostei muito da Nina, tô com muita expectativa em cima dela e eu espero mudar um pouco a impressão que eu tenho dela fora do programa, entendeu? Que não é, tipo, eu não acho ela um docinho de coco. Eu tenho até receio de falar isso porque algumas pessoas me criticam por falar mal dela. Eu não tô falando mal dela, só que eu acho que algumas atitudes dela são um pouco agressivas. E eu tenho um problema com pessoas agressivas, então... Mas eu gostei muito da Nina, acho ela fofa e eu torço pra que ela seja maravilhosa no programa. Depois da Nina, Bonina, Banana, Fanana, Osama, Bin Laden, Brown, chegou a Já. Ela entrou super fazendo pose. E eu gosto de Queen assim, sabe? Tipo, só que ela não foi bitch. Ela foi fofa, chegou abraçando todo mundo, super feliz. Dava pra ver que ela tava feliz de entrar no RuPaul's Drag Race. Quem não estaria, né? E aí, muita gente na internet ficou criticando a maquiagem da Aja, né? Falando que não tava bonita, que não tava bem feita. Bom, duas coisas. Uma, ela não tá ali à toa. Ela nunca seria chamada pra participar de RuPaul's Drag Race se ela não fosse boa no que ela faz. Se RuPaul não tivesse visto nela algo que chamasse atenção e a fizesse merecedora de estar ali no mesmo nível que todas as outras. Então, você já para por aí. E outra coisa que eu fiquei sabendo é que ela meio que sofreu um acidente na infância. Ela teve umas queimaduras no rosto. Então o rosto dela já não é muito propício a ficar uma maquiagem perfeita. E aí as pessoas caem em cima sem nem saber o motivo dela tá fazendo uma maquiagem assim, assada. Então eu acho que a gente tem mesmo que procurar saber as coisas antes de sair abrindo a boca, julgando, apontando o dedo. Porque ninguém é perfeito. E se ela tá lá, ela merece estar. E aí temos 13 queens no workroom. De repente chega mais uma. Pá! Gente, primeiro que a Lady Gaga chegou, a Ronnie, de New Jersey, chegou abalando com aquela roupa, com aquelas mangas bufantes. E as pessoas, todo mundo assim, gente... Quem é essa louca que chegou e tá ali há horas parada, bem Lady Gaga, né? E aí começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Tipo, peraí, quem que será essa? Tem alguma coisa errada acontecendo. Alguma coisa estranha acontecendo. Lady Gaga. A Lady Gaga tava no RuPaul's Drag Race entrando como se fosse uma 14ª Queen. Tô até sem fala, não sei nem o que falar. Bom, e chegou a hora, a RuPaul anunciou quais seriam os desafios da semana. Essa primeira parte, as queens iriam se apresentar usando uma roupa que representasse a cidade de onde elas vinham. E o segundo look seria, assim, um look inspirado na Lady Gaga, né? Porque ela era convidada naquele episódio e tal. Peppermint chegou como Estátua da Liberdade. Eu achei a Estátua da Liberdade dela um pouco carnavalesca demais, no sentido... Eu sei que drag você tem que estar exagerando, você tem que crescer, né? Exagerar em tudo que você tá fazendo. Às vezes. Eu não achei que teve uma combinação boa. Aquela capa que ela tava usando, não achei legal. Achei
que faltou, sabe? Tipo, não combinou com a roupa que ela tava querendo mostrar. Aí vem Valentina. Valentina vindo representando os mariachis de Los Angeles, porque tem muito mexicano na Califórnia. E a Valentina tem essa cultura mexicana. Achei linda, gente. Parecia que eu tava vendo um desfile de traje típico do Miss Universo, sabe? Tipo, ela falando, ela fala, ela é doce. Gente, eu acho que eu tô apaixonada pela Valentina. Jesus Christ. Depois disso veio Eureka, representando lá a cidade dela do Tennessee, louquíssima. E eu achei engraçadíssima, achei inteligente e light, sabe? Leve, bom de se ver, não, nada muito literal, muito bonitinho. Então eu gostei muito da Eureka e me surpreendeu. Charlie Hides veio representando Boston, em Massachusetts. Ela veio de freira, teve um problema ali na hora de tirar a vestimenta de freira principal e mostrar que tem uma por baixo. Não gostei, não me impactou não. Esperava mais também do Charlie Hides, mas estava bonita, né? Farrah Moon veio também representando Las Vegas, com uma roupa pesadíssima. Eu acho que foi uma escolha péssima. A roupa tava bonita, mas eu acho que não representou mesmo Las Vegas da forma que todo mundo imagina quando você escuta Las Vegas. Você não vai pensar, né? Parecia aquelas roupas de baile de carnaval do Catete, sabe? Que tinha, quem é do Rio de Janeiro vai lembrar disso. Tinha aqueles bailes de carnaval no Hotel Glória. E vinha aqueles gowns assim, que o pessoal andava, sabe? Aquela coisa gigante, pareceu isso. Então, tipo, não gostei muito. Aí vem Sasha Velour. Bom, a Sasha, não poderíamos esperar menos. Veio toda artística, veio representando New York. E realmente, Nova York, em todo lugar que você vê, que você vai, é cheio de arte. É grafite na rua, são pinturas, desenhos. As 4 New Yorkers que estavam na runway, 2 vieram de Estátua da Liberdade, uma veio com a Estátua da Liberdade pintada no negócio, que foi a Alex, que eu vou falar daqui a pouco. E a Sasha veio artística, ela era toda artística, então tipo, eu não esperava menos, adorei, foi uma das minhas preferidas da noite de sexta. Depois disso veio a Alexis Michelle. Eu acho que a Alex, ela teve um conceito interessante, ela teve uma ideia boa, mas que a execução não foi tão boa, não foi tão perfeita. Tipo, ela queria dizer com aquela roupa que ela estava usando que New York é o centro dos direitos humanos, é o centro da liberdade. E mas eu achei que, tipo assim, como a Michelle até falou na crítica dela, que quando você vai escrever alguma coisa, você tem que deixar essa escrita visível para que quem tá vendo consegue identificar o que a pessoa tá querendo dizer. Mas assim, não achei muito original. Eu gostei da ideia, mas a execução não me comprou. Aí chega Shea Coulee, gente, Shea maravilhosa, representando Chicago, com um cachorro quente, sei lá, um sanduíche. Super engraçada, super divertida, bom de se ver. Quando você vê uma coisa diferente, leve que eu digo assim, não é uma coisa literal, mas é uma coisa inesperada. É maravilhoso, então tipo, adorei a roupa dela, foi uma das minhas preferidas dessa runway de representar a cidade. E gostei da atitude dela de chegando logo na runway falando Bitch, I'm from Chicago. Então, tipo, adorei a presença dela e foi um dos meus preferidos, sem dúvida. Trinity Taylor veio toda pageant, né? Ela veio com aquela coisa, aquela roupa dela, pra mim, é roupa de competição mesmo, de pageant queen. De chegar, aí arma, ela representando Orlando, aí tinha uma pintura dos parques, né? Montanha-russa e tal. Mas eu achei bem cafona também. Então, não gostei muito, não. Kimora Black veio também representando Las Vegas com uma roupa linda, de renda, uma maquiagem maravilhosa, uma peruca linda, uma cabeça esplêndida. Mas assim, eu acho que ela e a Farrah, que são de Las Vegas, elas deveriam ter sido um pouco mais criativas e fazer tipo alguma roupa de baralho, cassino, roleta, sei lá, porque Las Vegas é roleta, cassino. Não me comprou também não gostei muito, não fui muito fã. A James Mansfield veio de vaquinha, né? Porque parece que lá na cidade dela tem muita produção de queijo e leite. E aí ela veio mostrar que ela vem desse lugar que produz muito leite e queijo e tudo derivado do leite. Achei bem básico, não achei legal, assim, bem apagadinho eu achei, sabe? Depois veio a Aja também veio de Estátua da Liberdade. Entre a Estátua da Liberdade da Aja e a Estátua da Liberdade da Peppermint, eu fico com a da Aja, porque tem mais a ver, é mais literal. Eu sei que literal nem sempre é bom, mas acho que para aquele desafio, acho que valeu. Verde e tal, a cabeça bem Estátua da Liberdade. Eu gostei mais, só que também, tipo, não foi surpreendente, sabe? Mas
foi ok. Pra mim, naquele look, ela se salvava. E por fim veio Nina Bonina, Banana, Fanana, whatever, de pêssega. Linda, maravilhosa, aquele vestido super fofo, aquela cara super engraçada. Gente, ela saiu de rato e virou pêssega. Não é qualquer um que faz isso. Então, tipo, Nina também, uma das melhores apresentações desse runway. Adorei. Então eu acho que nessa primeira runway, a Nina Bonina, Banana, Fanana, eu acho que ela slayed the competition, foi a melhor. Palmas para a Nina Bonina. E aí chegou a vez do segundo runway da noite, que foi um look inspirado na Lady Gaga maravilhosa. E a primeira a entrar foi a Peppermint. A Peppermint fez uma homenagem a David Bowie, mas eu achei que a peruca não estava muito bem colocada, e eu sei que é difícil às vezes. Gente, colar peruca, lace front wig, gente, com aquela colinha é muito difícil. Eu acho que você precisa de anos para conseguir fazer uma coisa muito perfeita, ou muita prática, né? A Valentina, a Lady Gaga mesmo, disse que se emocionou com aquele look, né? Tipo, algo chamou muita atenção da Lady Gaga naquilo, e a Valentina realmente estava linda, com a maquiagem perfeita, a roupa estava maravilhosa, o look em si estava praticamente igual que a Lady Gaga usou. Então, tipo assim, a Valentina arrasou nesse look. Calou minha boca em questão da peruca, acho que calou a boca de muita gente. E, enfim, era mesmo a Valentina, só que ela arrasou e deixou a gente de boca calada. Gente, aí entrou a Eureka com look de telefone. Maravilhosa! Maravilhosa! Aquele vestido ficou ótimo. O óculos, a atitude, arrasou. Foi pra mim um dos melhores looks também daquela runway. Aí chegou a Charlie Hides com aquela roupa maravilhosa que a Gaga usou no Brit Awards. Super bem feito, super detalhista a Charlie Hides. A Lady Gaga ficou impressionada, eu fiquei impressionado. A forma que ela intercalou a renda no cabelo. Gente, ficou incrível. Um dos looks mais memoráveis também da noite de sexta-feira, do primeiro episódio. Isso foi sem dúvida esse look da Charlie Hides, que pagou pelo primeiro look dela na runway, que não foi muito bom. Então, Charlie Hides meio que se salvou ali. Aí chegou a Farrah Moon, com aquela roupa de Alejandro. Uma roupa muito bonita, muito parecida com a que a Lady Gaga usou mesmo. Só que eu achei um pouco o roupão maior do que deveria, sabe? Tipo, meio que engoliu mesmo ela, como a própria Lady Gaga disse na crítica. Tava linda a maquiagem, a postura dela, o olhar dela diz muito. E eu acho que eu poderia, assim, dizer que foi uma das melhores runways ali naquele momento. Só que, assim, depois ela mostrou no Untucked, né, que ela tinha uma coisa por baixo. Ela poderia ter feito essa review ali, né, mas não fez. Mas, enfim, foi bem Farrah. Aí chegou Sasha Velour, of course. Claro que ela ia fazer applause, gente. Tem alguma make mais artística do que applause? Um vídeo mais artístico do que applause? Ficou maravilhoso na Sasha Velour. Não poderia ter sido feito por outra. Acho que a Sasha incorpora essa coisa da arte visual. E eu adorei, foi um dos melhores looks. Inclusive, eu já fiz essa maquiagem. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Alex Michelle chegou com o vestido que a Gaga usou no Golden Globes. Super linda, gente. A maquiagem da Alex Michelle tava perfeita. A peruca, o vestido, a classe. Linda, adorei. E aí chega Shea Coulee representando o figurino da Lady Gaga na The Monster Ball Tour. Igual aconteceu com a Alexis Michelle no primeiro runway, eu achei que ela teve uma concepção, uma ideia boa de querer reproduzir aquele look, mas aquele vestido, ele era muito origami, ele era muito dobradinho, ele se abria todinho, voltava, enfim, ele era mais armado. E no vestido que a Shea Coulee trouxe, o tecido tava mais caído, assim, não tinha muito uma armação. Então, quando eu olhei assim, ficou parecendo meio que ela tava vestindo papel higiênico, a louca. Mas foi a impressão que me deu, gente. So sorry. Vi ali um monte de papel higiênico pendurado. Então, tipo assim, gostei da ideia que ela teve, mas a execução não valeu pra mim. Então, tipo, ela perdeu alguns pontos ali pra mim, naquela runway. Chega aqui Kimora Black, com aquela roupa sexy, mostrando o corpo mais uma vez. E aí eu fico pensando, tipo, gente, a Kimora só vai mostrar corpo, só vai mostrar bundão e peitão, porque chega uma hora que vai cansar. Então, tipo, eu esperava que ela poderia surpreender de alguma forma com alguma outra roupa mais impactante, mas ela veio com aquele... Não deu. Pra mim, eu acho que eu fiquei cansado de ver tanto peito e tanta bunda no mesmo episódio, entendeu? Tipo, acho que ela deveria dar uma intercalada, por isso não me impactou.
James Mansfield. Bom, ela veio representando a Lady Gaga na capa da Vogue com aquele vestido maravilhoso roxo, cintilante. Mas assim, parecia que ela tava bêbada, ela entrando na runway. Porque eu sei que é o estilo dela, eu já sei. Todo mundo já sabe. Tava meio muito comédia, muito tirando o propósito da runway. Então a peruca dela tava uma zona, tava super bagunçada. Eu sei que na capa a Lady Gaga tá com uma perucona loura, mais cheia. Mas não tava muito bonita, assim, a peruca da James Mansfield. E a maquiagem também não tava favorecendo. A atitude dela da runway não tava muito legal. Então, tipo, pra mim foi thumbs down pra James. Chega Nina Bonina, Banana Fonana, Bozama, Bin Laden, blá 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 blá. Chega ela com aquela atitude, com aquela roupa maravilhosa. Peitão balançando, pá, 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 com uma atitude incrível, com aquela roupa de renda vermelha icônica da Lady Gaga. Gente, mais uma vez ela sambou na cara das inimigas ali naquele runway. Maravilhosa, Nina Bonina, parabéns pra você de novo. Muito bom. E por último chegou Aja com aquela roupa que a Lady Gaga disse que usou meio que num protesto, que as pessoas estavam chamando ela de gorda, então ela usou aquela roupa incrível. Mas eu acho que não causou impacto e não funcionou na runway pra mim. Também foi bem mediano. Eu acho que ela poderia escolher algo que chamasse mais atenção. Apesar de por trás da história daquela roupa ter uma mensagem. Mas eu acho que pra uma runway... Acho que faltou desejar. Deixou a desejar. Gente, o que tá acontecendo? Deixou a desejar um pouco. É isso. Bom, depois dessas duas runways maravilhosas, RuPaul anunciou quem seriam as top 3 da semana. Então ficou Eureka, Sasha Velour e Nina Bonina. Pra mim, perfeito, eu não discordo de nada. As 3 realmente foram as melhores nos 2 desafios, assim, juntando tudo. E no final, a RuPaul falou que Nina Bonina era a grande vencedora. E eu concordo. Eu acho que qualquer uma das 3 ali, eu acho que tava mais pra Sasha e pra Nina, entre as 3. Mas então eu achei que o prêmio pra Nina foi maravilhoso. Ela venceu e mereceu. Venceu e mereceu. Então Nina Bonina, mais uma vez. Se eu tivesse que escolher agora um bottom 2 do desafio, eu acho que acho não, tenho certeza, eu colocaria James Mansfield, porque ela não teve muito sucesso no que ela apresentou, na minha opinião. E eu acho que ficaria entre Aja e Kimora, mas eu iria mais na Aja, pelo fato de não ter me impressionado tanto quanto eu gostaria, quanto eu criei expectativa. Mas estava ótima também, só que comparado ali com as outras, eu acho que deixou a desejar. Então, pra mim, o bottom 2 da semana seria James Mansfield e Aja. Vocês concordam? Deixa um comentário e me conta quem que foi a melhor pra vocês e a pior, que a gente debate depois. E aí, do nada, RuPaul fala, para tudo, desliga a música, tem uma notícia bombástica pra jogar aí pra vocês, ó. Aí foi quando RuPaul linda disse, bom, gente, na verdade a competição não começou ainda. Ela vai começar agora, porque eu vou trazer a 14ª Queen pra competição. Aí entrou uma pessoa caminhando devagar, subindo a escada, focando no cuco dela. Então a gente meio que já sabe quem que tá entrando. E eu tô muito feliz porque eu não conhecia. Se for mesmo... Spoiler alert! Spoiler alert! Se for mesmo a Cuco, Cynthia Lee Fontaine, eu acho que ela super merece. Eu assisti um show dela há pouco tempo e fiquei muito impressionado com o talento dela. E acho que ela pode ir longe sim. Então, tipo... Vamos ver o que o RuPaul's Drag Race tá guardando pra gente. Se você não gostou de alguma coisa que eu falei, ou gostou de alguma coisa que eu falei, concorda, discorda, deixa seu comentário, fala que eu vou ler tudo, que eu quero a participação de vocês, como eu falei. E não deixem de se inscrever no canal, porque isso é importante pra mim, pra que o canal cresça, que a gente consiga trazer até as queens pra conversar com a gente aqui. Essa é a minha ideia. Então, beijo pra vocês. A gente se vê na próxima semana pra comentar o 2º episódio. Beijo, paz e até mais. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo, porque a polícia tá passando, olha. Manhattan é um problema. White people problems. Vocês estão vendo? É assim o dia inteiro. É ambulância, é carro de polícia, é moto, enfim. A gente espera, né? Já acabou, Jéssica?